Queridos irmãos e aqueles que nos acompanham em nosso canal da Igreja no Gama, estamos aqui para mais uma comunhão nessa noite, onde vamos desfrutar da preciosa palavra de Deus. Hoje nós faremos a conclusão desse livro maravilhoso, A Glória do Ministério da Nova Aliança. Graças ao Senhor, o Senhor tem nos abençoado a cada semana com um capítulo desse livro. Esse formato tem sido bastante proveitoso para nós. A cada semana temos ministrado um capítulo. E hoje chegamos ao capítulo 6, ou capítulo 6 desse livro. Nossa expectativa, irmãos, é que, de fato, todos nós possamos estarmos sendo impactados por essa palavra e sermos mais despertados na nossa leitura, nossa busca de mais contato com a palavra de Deus. Além da Bíblia, nós precisamos nos tornar devoradores de livros. Os livros espirituais, eles trazem a revelação de Deus. E é muito importante que eu e você sejamos esses apreciadores da palavra. E esse formato quer nos ajudar nesse sentido, né? Não apenas trazemos uma palavra a cada semana de um capítulo, mas todos nós acompanhamos a leitura efetivamente, né? E assim nós vamos ganhar tudo que Deus tem para nós na sua palavra. Amém? Muito bom. Esse livro, ele tem tudo a ver com esse sentimento de busca, porque ele nos apresenta a glória de Deus. E isso é muito elevado, porque a vida cristã não se limita a uma experiência meramente superficial, mas Deus quer nos dar uma experiência cada vez mais elevada. Ele quer nos levar a experimentar a sua glória. E o sentimento do apóstolo Paulo nesse livro, né, que foi todo baseado no capítulo 3 de 2 Coríntios, né, que são os escritos do apóstolo Paulo, né? Esse livro foi escrito pelo nosso irmão Pedro Dong, baseado no capítulo 3 de 2 Coríntios. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo nos apresenta uma comparação entre a glória do ministério da nova aliança e a glória do ministério da velha aliança, né? Nos mostrando que a glória do ministério da nova aliança é superior, é maior, é sobreexcelente. E nós vamos ser despertados em buscar mais experiência com essa glória. Sair de toda a superficialidade do nosso viver cristão. Creio que esse é um sentimento geral desse livro que precisa nos impactar, né? Nós não podemos pensar pequeno, né? Não podemos ser como jogadores de time pequeno, que pensa baixo. Precisamos sermos jogadores de time grande. Ó Senhor Jesus, a nossa vocação é celestial, né? Capítulo 4 de Efésios mostra isso, né? Só citando rapidamente, que Paulo também nos fala aqui: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, que vocação é essa? A nossa vocação é a vocação celestial, né? Hebreus capítulo 3, versículo 1 nos mostra isso. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, ó Senhor Jesus, a nossa vocação é a glória de Deus, alcançarmos níveis cada vez mais altos na glória de Deus. Não podemos contentar com o viver cristão raso e superficial. Eu creio, irmãos, que isso precisa entrar em nós. Se esse sentimento entrar em nós, eu creio que o aspecto principal desse livro estará sendo alcançado em nós nesses dias. Amém? Muito bom. Nós vamos basear a nossa comunhão dessa noite em 4 pontos principais. Alguns pontos vão fazer uma abordagem mais geral do livro, ou seja, os 2 primeiros pontos vão fazer isso, e os 2 últimos pontos vão trabalhar o capítulo 6 do livro e fazemos a sua conclusão. Amém? Pois bem, o ponto 1, eu queria mostrar
a importância do ministério da nova aliança no contexto da glória de Deus. Por isso que o tema é esse. O tema do livro é a glória do ministério da nova aliança. Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito, Deus tem uma meta a ser alcançada no seu plano e na sua vontade eterna. E a fim de alcançar esse propósito, Deus então estabeleceu esse ministério da nova aliança, cuja característica Paulo apresenta aqui, no capítulo 3 de 2 Coríntios, como um ministério cheio de glória. Por quê? Porque esse ministério é a ferramenta de Deus para nos levar a alcançar a sua glória, né? Então, o ponto 1, eu defino aqui o que é esse ministério da nova aliança no contexto da glória de Deus. O ministério da nova aliança, eu diria, né, podemos afirmar, é a potência máxima do trabalhar de Deus na terra, a fim de produzir o ponto máximo da sua glória. Então, olha só, o desejo de Deus é alcançar o ponto máximo, a plenitude da sua glória e trazer essa glória para a terra, amém? Mas para isso, ele usa o ministério da nova aliança na sua potência máxima. Por isso que essa potência máxima revela o quê? Demonstra que esse ministério é um ministério glorioso, né? Se nós olharmos aqui para Apocalipse, capítulo 21, vai nos mostrar o sonho de Deus, o ponto máximo que Deus quer alcançar no seu relacionamento com o homem, né? Capítulo 21, versículo 3, diz: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só, esse aqui podemos afirmar que é o ponto máximo da glória de Deus. Ele habitar com os homens, né? Ó Senhor Jesus, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então aqui nos mostra que essa glória máxima é o máximo da habitação de Deus com os homens, né? É como se fosse o casamento de Deus com os homens, a união perfeita entre Deus e o homem. Esse é o ponto máximo da glória de Deus. A fim de nos levar para esse objetivo, então, o Senhor, Deus estabeleceu o ministério da nova aliança, ó Senhor Jesus. Esse ministério, né, o livro nos mostra isso, ele tem um poder, ele tem um potencial de força operante, capaz de salvar o homem e de transformar o homem, né, no processo de glória em glória, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, até que esse homem alcance essa plenitude que está ali no capítulo 3, capítulo 21, versículo 3 de Apocalipse, né? Então, Efésios 3, versículo 20, mostra esse trabalhar máximo de Deus, essa potência máxima do trabalhar de Deus por meio do ministério da nova aliança. Olha só. Ora, aquele que é poderoso, versículo 20 de Efésios 3, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Então, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, mostra exatamente o quê? O poder desse ministério da nova aliança, operando em nós, trabalhando em nós e nos levando para essa experiência cada vez mais elevada com a glória de Deus. Aleluia! E essa glória é em Cristo Jesus e é na igreja.
Então essa glória está disponível para mim e para você, né? Então não se acomode a não viver cristão medíocre, mas busque essa glória. Busque esse ponto máximo que Deus está planejando e reservando para mim e para você. Ó Senhor Jesus. Para isso nós temos esse ministério poderoso, que é o ministério da nova aliança. Aleluia. Segundo ponto. Vamos agora entrar mais aprofundadamente no livro, A Glória do Ministério Nova Aliança. Então, esse livro tem como objetivo aumentar o nosso foco neste ministério da Nova Aliança, ou no ministério da Nova Aliança, e nos ajudar a atingir a plenitude desse ministério. Veja bem, então esse ministério, ele tem esse potencial de força, de poder, de infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Não olhe para você, não olhe para a sua deficiência, não olhe para as suas fraquezas, creia no poder que Cristo depositou nesse ministério glorioso, né? Ele vai nos levar a alcançar a glória de Deus, né? Então, irmãos, o livro nos mostra isso, né? Mas para que isso aconteça, o meu foco e o seu foco precisa ser nesse ministério. Se você ficar olhando para você, para as suas fraquezas, para as suas deficiências, vai desistir. Não olhe para você mesmo, mas olhe para o poder desse ministério, né? Ganhe o foco desse ministério, ganhe a plenitude desse ministério. Então esse é o objetivo, eu creio, principal desse livro. E podemos aplicar isso, né? Enxergar isso, olhando para os 6 capítulos desse livro. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele nos mostra o que é esse ministério, amém? Que é um ministério único, que possui uma única linha ministerial, e que também possui um único foco na obra do Senhor, né? O foco principal nós vimos aqui, no início, né? No capítulo 21 de Apocalipse, né? De produzir essa união perfeita entre Deus e o homem. Então esse ministério trabalha para isso. Esse ministério, ele está focado nisso. Tudo que nós vamos fazer, irmãos, é ganharmos esse foco, aplicarmos o nosso ser, a nossa coesão, a nossa diligência, o nosso viver nesse ministério, né? Se nós olharmos aqui para João, capítulo 21, quando Jesus aponta claramente, né, para Pedro, né, e em seguida aponta para João, respondendo a pergunta de Pedro, ele fala algo interessante aqui no contexto desse ministério. Versículo 22 do capítulo 21 de João. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então, quando Jesus falou essas palavras para Pedro, ele falou apontando para João, no versículo 21. Porque João era o discípulo amado, que tinha mais intimidade com o Senhor. E Jesus aproveitou aquele contexto para mostrar que aquele era o padrão que ele desejava alcançar. Esse é o foco final do ministério da Nova Aliança. É produzir este nível de intimidade com Deus. Então, esse ministério, representado ali pela experiência do apóstolo João, representa o que Deus quer fazer hoje. É um ministério que não vai acabar, ele vai até o fim. Amém? Porque Deus vai atingir o seu objetivo. No final ele vai alcançar essa união perfeita com o homem, né? Aí ele fala para Pedro: quanto a ti, segue-me. Aqui tem um segredo importante, né? Seguir aqui tem esse aspecto de ter o mesmo foco do ministério, né? Caminhar em coesão, em alinhamento total com esse ministério. Correr a nossa carreira com uma meta, com um objetivo, que é o mesmo objetivo, o mesmo foco do ministério da Nova Aliança, né? O livro nos mostra o exemplo da luz do laser, que é uma luz
concentrada, né? Que tem como característica o fato de ela ser uma luz monocromática, não é isso? Eu anotei aqui as características do laser, né? É difícil a gente lembrar. É uma luz coerente, é uma luz colimada. Então ela tem um poder muito efetivo, né? De alcançar um determinado objetivo, uma força significativa muito diferente de uma luz comum, né? A luz do laser tem esse foco, essa meta, esse objetivo definido, concentrado, né? Então, irmãos, isso mostra o quê? Que o ministério da Nova Aliança também tem esse foco, né? E eu e você precisamos ganhar esse foco, né? Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, né? Eu gosto de olhar, por exemplo, do apóstolo Paulo, porque Paulo ganhou esse sentimento, esse foco do ministério. Olha o que ele fala aqui no versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, olha só, não sem foco, não sem objetivo, ou não com o meu próprio objetivo, mas o objetivo do ministério. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Se a minha vida cristã, irmãos, não está focada no objetivo do Ministério da Nova Aliança, eu estou dando golpes no ar. Estou nos livres dessa condição, né? Paulo diz aqui, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, né? Ó Senhor Jesus, é o sentimento de alguém que está seguindo o ministério da Nova Aliança com todo o seu ser focado nesse ministério e com o coração de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, né? Jesus é o Senhor. Então esse é o objetivo do ministério da Nova Aliança. E creio que um dos objetivos principais desse livro, né? Especialmente do capítulo 1 a 4. O capítulo 5 e 6 do livro, é o nosso foco nessa noite, né? Nos ajuda a entender como atingir a plenitude do ministério da Nova Aliança. Ele vai nos mostrar, no capítulo 5, a questão do Espírito, que essa plenitude está relacionada com o Espírito, porque o ministério é o ministério do Espírito, né? Vimos isso na semana passada. Quem não viu, é só entrar no nosso canal, desfrutar essa palavra maravilhosa do capítulo 5, né? E hoje nós vamos ver a questão da glória, que para atingir a plenitude desse ministério é atingir a glória, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, como alcançar a plenitude do ministério da Nova Aliança, que é a glória desse ministério? Primeira coisa, eu e você precisamos perceber que é necessário uma mudança de dimensão. Entrar na plenitude desse ministério não é simplesmente tentar, com os nossos próprios esforços, talvez você pode olhar para Paulo aqui, puxa, esmurrando o corpo, tentando chegar lá. Esse é o sentimento do apóstolo de seguir o foco do ministério. Mas a experiência de entrar na plenitude, irmãos, é uma experiência de mudança de dimensão. Esse ministério tem um padrão que não é um padrão terrenal, é um padrão 100% celestial, é um padrão divino. Eu e você não conseguiremos jamais atingir isso. A glória de Deus é esse padrão celestial, é outra dimensão, é outra esfera, que eu e você vamos aprender o segredo, né? Que é entrar nessa esfera. Olha só o que diz para nós aqui em Colossenses, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 13, vou usar uma expressão aqui que Paulo usa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, esse transportar aqui está relacionado com essa mudança de esfera, essa virada que eu e você precisamos dar na nossa experiência cristã. Ó Senhor Jesus. Não é tentar fazer as coisas com o nosso esforço, mas fazemos a virada. Ó Senhor Jesus, né? Eu gosto da experiência dos apóstolos, né? Quando Jesus, no seu ministério terrenal, isso está em Mateus 4, né? Ele
começando o seu ministério, começou a chamar os seus discípulos. E eram homens simples como nós, culturalmente simples também, né? Eram pescadores. Mas Jesus olhou para eles, ali no capítulo 4, né? No primeiro arrastão que ele fez, ele olhou para alguns, dentre eles estava ali Pedro e André, e chamou. Interessante que aqueles dois homens, ao verem Jesus, que era o próprio ministério da Nova Aliança, glorioso em carne, eles perceberam que ali tinha um negócio diferente, uma esfera diferente. Então, irmãos, eles largaram imediatamente, aqui o versículo 19 mostra isso, né? Eles largaram imediatamente o que estavam fazendo, versículo 20, né? E seguiram o Senhor. Mas no 19 Jesus fala: disse-lhe Jesus: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Olha só, o que eles eram? Eles eram pescadores, eram profissionais da pesca. Mas naquele momento Jesus falou: olha, vocês têm que mudar de esfera, mudar de dimensão. O ministério da Nova Aliança consiste em nos tornar pescadores de homens. Ó Senhor Jesus, isso é tremendo demais. Então, irmãos, eu e você precisamos parar. O que eu estou fazendo na minha vida hoje? O que eu estou fazendo na minha rotina hoje? De trabalho, minha vida social. Qual é o meu foco? Irmãos, esse ministério da Nova Aliança tem como foco produzir pescadores de homens. A esfera desse ministério é essa. É pescar homens. É entrar no interior das pessoas. É produzir a glória. É produzir a união de homens com Deus. Isso é glorioso demais. E aqueles homens ali começaram a entender as coisas. Começaram a entrar nessa nova dimensão. Não foi tão simples, foi um processo, né? Eles foram entrando e ganhando a visão, a plenitude desse ministério, o padrão desse ministério, que é um padrão celestial, né? Não há tempo nós lemos ainda, mas depois você pode olhar a experiência de Nicodemos em João 3, de 3 a 5, que também ele foi confrontado por esse ministério glorioso, porque ele estava tentando seguir Jesus de longe ali. E Jesus falou para ele: olha Nicodemos, tem que nascer de novo. Para entrar no reino, para entrar nesse ministério, tem que nascer de novo, é outra esfera. Nascer da água e do Espírito. Sair daquilo que é terrenal. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se você quer alcançar a glória de Deus, você tem que entrar nessa dimensão celestial. Essa é uma experiência totalmente espiritual que Nicodemos aprendeu aqui nesse diálogo com o Senhor em João 3, de 3 a 5, e que os discípulos começaram a ver e a entrar ao seguir o ministério do Senhor Jesus. Aleluia. Esse é o modelo que o Senhor está nos colocando, né? Amém? Senhor Jesus. Terceiro ponto, queremos apresentar, agora mais direcionados para o capítulo 6 desse livro. Aleluia. Veja bem. O ministério da Nova Aliança tem esse objetivo, amém? Tem esse foco de produzir a glória de Deus, nos levar a atingir a plenitude dessa glória. Então o capítulo 6 vai nos mostrar um caminho mais prático de como alcançar essa plenitude, vai nos dar algumas dicas importantes de como entrar nesse caminho da glória. Então vamos ver, capítulo 3, ponto 3. O capítulo 6 do livro, a glória do Ministério da Nova Aliança, nos apresenta o caminho da glória, que consiste em 2 itens principais. Você quer aprender o caminho da glória? Quer conhecer esse caminho? Como os discípulos começaram a entrar ali, Pedro, Tiago, João, começaram a entrar ali, André. Então, precisamos aprender a remover os obstáculos e aprender a nos conectar com Deus. É tudo novo. É uma nova esfera,
é uma nova dimensão. Então nós temos que ganhar a experiência de eliminar todos os ruídos. Ainda existem ruídos, ainda existem barreiras, obstáculos que nos impedem de nos conectar com Deus adequadamente. E vimos recentemente um exemplo muito bom, aqui em João, capítulo 13, que é a própria experiência do Judas, o traidor. No versículo 21 até o versículo 30 mostra um momento quando esse Judas é indicado pelo Senhor. E quando ele é revelado, ele é exposto, ele sai da companhia dos 12. E no 31 tem algo interessante. Aqui diz: quando ele saiu, quando Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Interessante. Ou seja, Judas se tornou um empecilho para a glória de Deus. Por que Jesus destacou isso aqui por meio do apóstolo João? Eu creio, irmãos, que tem algo interessante e muito forte para nós aqui. Judas representa toda sorte de ambição terrenal. Lembra dos apóstolos lá? Os primeiros discípulos ali em Mateus 4? Deixando de ser meros pescadores, para se tornarem pescadores de homens, entrar numa nova dimensão, uma outra dimensão. Judas, apesar de estar seguindo ali por um tempo, como aqueles outros, ele estava cheio da ambição terrenal, a tal ponto que ele traiu o Senhor, ele vendeu o Senhor por algumas moedas, dinheiro, ó Senhor Jesus. Só tem misericórdia de nós. Então, essa é uma palavra de advertência para mim e para você. Temos que nos livrar de toda ambição terrenal. A ambição terrenal vai nos tirar o valor da glória. Você não consegue perceber o quanto que essa glória é mais valiosa, mais preciosa do que qualquer conquista que nós possamos alcançar nessa terra, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, temos que eliminar todo ruído. Um dos ruídos é esse, a nossa ambição terrenal. Outro ruído que eu anotei aqui, está em João, também em João capítulo 1, na experiência de Jesus, no momento de Filipe e Natanael aqui, né? O Senhor, ele ganhou primeiro Filipe, que era irmão de Natanael, versículo 43, mas ele chamou também Natanael, e ele usou Filipe para isso, né? Que diz, versículo 45, Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos, nos conectamos com aquele de quem Moisés escreveu lá na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Ele está aí, encontramos, achamos, conectamos com esse ministério. É um negócio tremendo demais. Mas Natanael estava cheio de conceitos. Então ele falou aqui, 46, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe respondeu: vem e vê. Interessante, né? Natanael estava cheio de conceitos naturais. E em seguida Jesus vai até ele, né, no versículo 47 até o 49, e se apresenta para ele e quebra os conceitos dele, né? Ó Senhor Jesus, tremendo. Perguntou-lhe, 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Olha só, Jesus mexendo com ele. Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Olha só, comunhão começou a entrar no coração dele, revelar o seu interior, sua pessoa. Ele começou a entrar na esfera do ministério da Nova Aliança, na esfera de Jesus. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aleluia. Ele conectou-se, ele quebrou os seus conceitos naturais e conectou-se diretamente com o ministério do Senhor Jesus, né? 51 fala, e acrescentou: em verdade te digo, que vereis o céu aberto. Olha só, esse é o modelo, o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Esse é o nível de conexão que o Senhor quer nos levar a atingir com o ministério da Nova Aliança, sem ruídos, sem ambição terrenal e sem conceitos naturais, como na experiência de Natanael. Quando isso acontece, irmãos, nós experimentamos uma sintonia perfeita. Ó Senhor Jesus, esse é o caminho. Experimentar uma sintonia perfeita com esse ministério da Nova Aliança, com essa glória. Esse é o caminho da glória. É outra dimensão, é outra esfera, né? Olha só o que diz o capítulo 14 de João, versículo 9 a 11. Olha que nível de comunhão que o Senhor está nos levando por meio desse ministério, por meio de experimentar a glória desse ministério. Disse-lhe Jesus, olha o Filipe de novo aqui: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Ele começou lá, no capítulo 1. Ele começou a entrar, mas estava ainda aquém da glória desse ministério. Jesus expôs ele aqui, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco, 3 anos e meio praticamente, caminhando juntos, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Olha que sintonia finíssima. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus é o Senhor. Irmãos, que experiência gloriosa, experiência tremenda, que comunhão totalmente sintonizada entre a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. É este nível de sintonia que o Senhor quer nos levar. O caminho da experiência da glória do ministério da Nova Aliança é esse. Entrar nessa intimidade, né? Perfeita com o Pai, né? Para isso, precisamos remover os nossos véus, né? Aqui no capítulo 3, voltando para o nosso texto principal, de 2 Coríntios, versículo 14, 15, Paulo nos exorta aqui. Mas o sentido deles se embotoavam, falando da velha aliança. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. O véu está posto no coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Irmãos, esse é o segredo. O órgão da sintonia plena com Deus é o coração. Ó Senhor Jesus. Judas não tinha esse coração. Ele tinha véu no seu coração. Nicodemos tinha véu no seu coração. Os discípulos estavam seguindo, mas tinha véu ainda. Faltava uma conversão genuína. Um coração sem véu, totalmente rendido ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse é o segredo. Esse é o caminho. Essa é a experiência de sintonia fina que eu e você temos que experimentar diariamente. É um processo. Ó Senhor Jesus. Na verdade, irmãos, nosso coração tem muitas fortalezas, né? Eu separei, mas não há tempo para nós lermos. Depois você leia em 2 Coríntios capítulo 10, de 3 a 5. Paulo fala também ali das fortalezas, dos sofismas que existem na nossa mente. São bloqueios que impedem Deus de entrar, dessa comunhão plena acontecer. É necessário, então, quebrar essas fortalezas, retirar esses véus e converter o nosso coração ao Senhor, né? Aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, esse processo de conversão, né?
acontece, 2 Coríntios, na verdade, capítulo 5, versículo 14. Ó Senhor Jesus, o que eu e você precisamos? Olha o processo de remover os véus, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele usa uma expressão aqui tremenda: nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Esse é o processo de conversão, de sintonia fina, que eu e você precisamos atingir nossa experiência com a glória de Deus. Precisamos converter o nosso coração ao Senhor, sermos constrangidos. É uma experiência interior, né? Entrar nessa dimensão da glória de Deus, sermos constrangidos por esse amor do Senhor em nossos corações. Amém? Jesus, isso é sintonia fina. É isso que o Ministério da Nova Aliança quer nos introduzir. Esse é o caminho da glória. É o caminho dessa nova conexão com Deus. Amém? Vamos remover os ruídos. Vamos remover a ambição terrenal, os conceitos naturais. E vamos entrar nessa intimidade maravilhosa com o nosso Pai, né? Jesus é o Senhor. E o quarto ponto do capítulo 6, que eu quero destacar ainda nessa noite, um ponto mais extenso, vamos resumir ao máximo aqui, né? É o seguinte: o livro A Glória, do Ministério da Nova Aliança, nos apresenta aqui 3 níveis de experiência que nós precisamos alcançar para obter a maior glória, a glória sobreexcelente, esse caminho da glória. Você quer alcançar esse caminho? Você quer entrar nessa maior glória, essa glória sobreexcelente que Paulo nos apresenta no capítulo 3 aqui? Então, irmãos, tem 3 níveis de experiência que nós vamos avançar nelas, né? Primeiramente, eu e você precisamos aumentar a nossa busca pela presença de Deus. Glória é igual à presença de Deus, grave isso. Também precisamos aprender a usar a nossa fé. Olha só, é uma outra dimensão. É preciso usar a fé. E também precisamos intensificar a nossa comunhão íntima com o Pai. É sintonia fina. Ó Senhor Jesus. Olha só o que diz Oséias. Vamos abrir em Oséias. Oséias capítulo 6. Sumiu da minha Bíblia o livro de Oséias. Oséias capítulo 6. Oséias, antes. Oséias, Joel. Capítulo 6 de Oséias, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Tremendo esse texto aqui. Aqui o profeta nos mostra o caminho da glória, que é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É um processo, é um caminho. Aquele grupo de discípulos, eles caminharam por um bom tempo, até aumentar o nível da experiência com a glória de Deus. Interessante, irmãos, que esse aspecto de prosseguir em conhecer está ligado com a nossa busca. Ou seja, se eu e você não tivermos um sentimento de busca muito forte, nós não vamos entrar nesse processo. E podemos até desistir desse processo, né? Aqui tem um princípio interessante. Quando ele fala que quem está nesse caminho de conhecer e prosseguir em conhecer, ele experimenta a presença de Deus como uma chuva serôdia, que é uma chuva temporã. É uma antecipação do que vai acontecer plenamente lá na frente. Não é ainda a época das chuvas, é uma antecipação do período de chuvas, né? Isso mostra o quê? Um princípio, né?
Quem busca, antecipa o desfrute. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais nós buscamos, mais nós antecipamos a nossa experiência com a glória de Deus. Agora, o inverso também é proporcional. Se eu sou alguém que não tenho essa busca de conhecer e prosseguir em conhecer, irmãos, eu vou o quê? Perder o desfrute da glória de Deus. O resultado vai ser uma vida de sequidão. Eu estava olhando para a experiência de Adão no jardim, porque Adão foi alguém que tinha a presença de Deus. Ele estava ali numa esfera perfeita de comunhão com Deus, né? Na virada do dia, Deus vinha até ele para ter comunhão. Ele tinha suas tarefas no jardim, cuidava dos animais, tinha sua esposa, sua auxiliadora, que Deus havia feito para ele. Mas tinha algo que Deus mostrou para ele, e ele não percebeu. Ele não prosseguiu em conhecer o Senhor. Olha só o capítulo 2, versículo 9 de Gênesis. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida, no centro. Aquilo que era mais importante. Aqui é um símbolo, é uma figura da glória de Deus. Adão deveria colocar todo o seu foco, todo o seu empenho em comer dessa árvore, em viver 100% a experiência dessa árvore da vida. Mas ele não se interessou. Continuou ali cuidando do jardim, dos animais, e não foi buscar a glória de Deus. Resultado, acabou comendo a árvore errada, ou da árvore errada, do fruto da árvore errada, que a sua esposa, Eva, levou para ele. Nós já conhecemos a história. Ó Senhor Jesus, uma lição para nós aqui. Faltou busca no coração do nosso Adão. Faltou um coração de querer conhecer, prosseguir em conhecer a glória de Deus. Não era apenas uma experiência da viração do dia. Deus queria que ele entrasse nele. Era uma comunhão perfeita. Era Adão em Deus e Deus em Adão. Mas dependia daquela árvore. Ele não percebeu isso. Ó Senhor Jesus. Faltou busca no coração de Adão, né? Por outro lado, Moisés é o contrário. Moisés queria sempre mais. Olha só, capítulo 33 de Êxodo, né? É um dos capítulos mais lindos da Bíblia, do Velho Testamento, com certeza. No versículo 11, fala o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como alguém fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Aqui fala que Moisés tinha comunhão face a face com Deus. Ele já vivia na presença de Deus. Mas ele sabia que tinha mais. Por quê? Nós vamos lá no capítulo 3 de 2 Coríntios. Quando ele estava ali, ele via Deus como fogo consumidor, né? Isso está em Êxodo 3, versículo 2 em diante. A espécie da sarça ardente. Era um fogo que queimava e seu rosto ficava resplandecente, né? Também era como uma luz. Isso está também em Êxodo capítulo 25, né? De 29, não, Êxodo 34, de 29 a 35. Ali mostra também Moisés experimentando a glória de Deus. E seu rosto resplandecia. Mas aquela glória era ainda uma glória desvanecente. Não durava. Era só por algum tempo. E Moisés sabia disso. Ele queria experimentar um nível maior de glória. Olha só o versículo 14 do mesmo capítulo 33. Senhor Jesus respondeu-lhe, né?
olha Moisés falando com Deus, olha Moisés abrindo o seu coração para Deus. A minha presença, aqui é Deus já respondendo para Moisés, né, na verdade, né? Respondeu-lhe Deus, né? A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Tá bom? Tem a presença? Tem o face a face? Tá bom? Não tá bom. Para Moisés não tá bom. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. E no 18 ele fala mais forte. Então lhe disse: rogo-te que me mostres a sua glória. Irmãos, Moisés queria experimentar uma glória permanente, não uma glória desvanecente, ele queria uma glória permanente. Esse era o coração dele. Ó Senhor Jesus, Deus deu uma experiência muito forte para ele aqui, né? Da fenda, não vamos entrar, não há tempo, né? O versículo 20 mostra isso. Ele experimentou uma chuva seródia, um relance, algo que nós hoje podemos experimentar plenamente. Ele experimentou um pouquinho ali, o antigozo disso. Por quê? Porque o coração dele era um coração de busca pela glória de Deus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, esse item foi importantíssimo, né? Esse primeiro nível de experiência é importantíssimo. Ó Senhor Jesus, aumentar a nossa busca pela presença de Deus. Não nos conformar com um nível, pode até ser um nível razoável, como Moisés tinha, como Adão tinha, mas querer sempre mais da glória de Deus. Amém? Segundo item aqui da experiência, do nível de experiência, eu e você precisamos aprender a usar a nossa fé. João 14. Como é que é usar a nossa fé aqui? Não é algo superficial também não. Capítulo 14, versículo 1 e 2 de João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Irmãos, usar a fé aqui, essa experiência. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Tem uma morada, tem uma esfera, tem uma outra dimensão que eu e você precisamos entrar. Por um lado, precisamos aumentar a nossa busca, irmãos. Nós precisamos entrar de cabeça. Entrar de cabeça é entrar com tudo, com todo o nosso ser, sem nenhuma reserva. Ó Senhor Jesus, esse é um nível maravilhoso de conexão com Deus. Mas é um nível da fé, que eu e você precisamos aprender a usar, né? Aqui em Efésios, capítulo 3, novamente capítulo 3 de Efésios, para a gente entender aqui o desespero do apóstolo Paulo, né? Orientando a igreja em Éfeso e também a nós hoje. Versículo 14, por essa causa me imponho de joelhos diante do Pai. Ó Senhor Jesus, alguém que está experimentando a glória de Deus, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Olha só a ligação. Para que segundo a riqueza da sua glória, não é nada superficial não, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Esse é o ministério da Nova Aliança. A glória do ministério da Nova Aliança é o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Ó Senhor Jesus, não é superficial não. É uma experiência de homem interior, Senhor Jesus. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Essa é a morada, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
É essa fé aqui. É esse nível de fé que eu e você precisamos experimentar, né? Amém? Essa experiência de usar a nossa fé para entrar nessa comunhão gloriosa de Cristo Jesus. Aleluia! Que tem toda a plenitude de Deus disponível para mim e para você. E por último, né? Um último livro dessa experiência, o capítulo 6 nos mostra, né? É que eu e você precisamos intensificar a nossa comunhão com o Pai. Aleluia. O que é isso? Qual aspecto que o Senhor quis nos mostrar aqui? Vamos voltar para João, agora capítulo 17, já estamos quase encerrando, versículo 24, que diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes. Quem são estes? Somos nós. Olha só. Tem que pensar que essa é a minha vocação. Essa é a sua vocação. É uma vocação celestial. É uma vocação para a glória de Deus. Para que vejam a minha glória que me conferistes. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Nesse versículo, Jesus ora por mim e por você, para que onde Ele está, nós também estejamos. O nível de comunhão, o nível de absorção de Jesus, o Filho de Deus com o Pai nele, Ele no Pai, irmãos, Ele roga para que nós também tenhamos essa experiência. Isso é muita intensidade da presença de Deus. Isso é muita glória. Isso é a presença de Deus trabalhada em nós. Isso é a união perfeita, né? Esse Senhor tem para mim e para você. Olha só o que diz em 2 Pedro, para a gente entender como é que funciona esse processo de absorção, né? Que Jesus fala aqui. Pedro nos ajuda a entender isso. 2 Pedro, amém? Capítulo 1, versículo 3, diz: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha só, essa é a minha vocação, essa é a sua vocação, né? Ó Senhor Jesus, pelo seu divino poder, sua obra redentora de resgate, nos levar para essa glória e virtude. Glória e virtude. A virtude são o quê? São os atributos de Deus trabalhados em mim e em você. Por isso, irmãos, que quando você olha para o capítulo 17 de João, você vê a unidade, você vê o amor, a santidade, a expressão de Deus, fruto daquela comunhão intensa e maravilhosa entre o Pai e o Filho. Ou seja, os atributos divinos são transformados em virtudes em nosso viver, né? E aqui ele fala, pelas quais nos têm sido doadas, no versículo 4, as suas preciosas e muito grandes promessas. Irmãos, muito grandes promessas. Acredite, valorize, tome posse, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, essa presença aqui é gloriosa demais. Ela produz uma natureza, ela produz uma transformação, produz virtudes em nós. Ou seja, a natureza divina vai ser trabalhada em nós. A unidade, o amor, ó Senhor Jesus, a perfeição de Deus vai ser trabalhada em mim e você, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Nesse capítulo ele vai falando das virtudes, né? Do resultado desses atributos de Deus trabalhados em nós. E no versículo 10 ele fala, vou pular para o 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Que encorajamento maravilhoso para mim e para você.
Procurai com diligência cada vez maior. Não desista. Não olhe para você. Não olhe. Não olhe para as suas dificuldades. Não desista. Mas procure com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Você é desse time grande. É o time da glória de Deus. Tem que pensar dessa maneira. Aplicar sua mente, seu coração, seu ser, seu viver nisso. Ó Senhor Jesus. Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha só que encorajamento maravilhoso, versículo 11. Pois é dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno da glória, da glória, da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que encorajamento maravilhoso, né? Que fala o quê? Que se nós permanecemos, irmãos, com a diligência cada vez maior, buscando experimentar essa glória, esses 3 níveis, ó Senhor Jesus, aumentar a nossa busca, amém? Usar a nossa fé, intensificar nossa comunhão com o Pai, com mais diligência, irmãos. O Senhor vai suprir, vai ser amplamente suprida a nossa entrada, ó Senhor Jesus. Mesmo que não esteja pronto, que eu esteja aquém, o Senhor vai suprir, se eu tiver diligência em buscar isso, né? Como Moisés foi suprido lá. Ele tinha falhas, desvanecia, mas ele tinha busca, ele tinha diligência, e Deus supriu, né? Aleluia! Deus vai suprir muito mais, agora, com o ministério da nova aliança. Essa glória é para mim, essa glória é para você. Não aceite nada menos do que isso na sua vida e na sua experiência cristã. Se consagre ao Senhor. Se torne um devorador da palavra de Deus, dos livros espirituais. Concluímos esse livro hoje. Iremos começar outros. Busque a palavra de Deus. Busque comunhão, busque oração. Busque com diligência cada vez maior. Vale a pena essa glória para nós. Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que essa palavra possa te encorajar, possa encher você de ânimo, disposição para servir o Senhor e buscar mais glória de Deus na sua vida. É o nosso desejo, é a nossa oração nessa noite. Jesus é o Senhor. Amém.